Todo louvor seja dado a Jesus de Nazaré. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. E aonde chegam essas ondas sonoras, uma boa noite de salvação para cada um dos ouvintes. Você que está aí na sua calçada, você que está aí na sua casa, na sua sala, assistindo aí o seu futebol, assistindo o seu filme. Que Deus nessa noite possa alcançar a tua vida, alcançar o teu ser e impactar a sua pessoa, tá certo? É com muita alegria, com um imenso prazer que nós estamos aqui nessa noite, nesse congresso de missões, aqui na Igreja Palavra Viva. E é com muita honra, com muita graça e alegria de coração que nós estamos aqui, irmãos, nessa noite. Nós já louvamos, nós já entoamos muitos louvores, tivemos uma ótima saudação com o presbítero Marcelo, mas agora também nós vamos ter aqui uma rápida ministração da palavra do Senhor. Eu quero convidar você que está na sua casa, você que está aqui na quadra, abrir a sua Bíblia em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15, irmãos, que é o tema do nosso congresso, tá bom? Quero nessa noite louvar a Deus pela vida do meu pastor Ronaldo, então somente, pastor Ricardo, a sua esposa Carla, tá bom? São nossos amigos aí da caminhada, é uma honra, sempre que meu pastor entra em contato, a gente tenta estar aqui com os irmãos, porque a Igreja Palavra Viva é uma bênção, irmão. Também nessa noite quero estender minha gratidão ao irmão Ronaldo, à irmã Rayane, sua esposa, presbítero Marcelo, servo de Deus, grande ministro do Evangelho, o irmão Serginho, que eu revi ali atrás ali, foi a primeira pessoa que me indicou aqui, foi o Serginho. Então louvo a Deus pela vida dele, dá certo, do irmão David, o Antonilson, né? Enfim, os irmãos aqui da Palavra Viva, essa igreja abençoada. Comigo aqui nessa noite também está ali minha esposa, a irmã Rosângela, primeira vez que ela vem aqui, pastor. Aí está ali também comigo meu amigo Francimar, sua esposa Jeane, também comigo aqui o meu professor, irmão Antônio Carlos. Deus te abençoe, te guarde, te proteja também. Queridos, por gentileza, exemplar da Bíblia Sagrada aberto, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, irmãos. Quero parabenizar a igreja pela organização, pelo som, o Ministério de Louvor aí da Adonai, o Ministério de Louvor Palavra Viva, os nossos queridos pastores que estão aqui nessa noite, os cantores, parabéns, irmão, a festa tá linda, tá bom? Mas nós vamos agora para a leitura da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém, meus irmãos? Podem sentar em nome de Jesus de Nazaré. O texto da Bíblia Sagrada, queridos, que nós acabamos de ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, irmãos, nós começamos a entender que o livro de Atos dos Apóstolos tão somente é um livro histórico do Novo Testamento, livro esse que vai contar a história da igreja física aqui na terra. No capítulo de número 1, no livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos e compreendemos que Jesus de Nazaré, que tinha morrido na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e passou alguns dias aqui na terra ainda pregando o reino de Deus, ainda anunciando o reino do Senhor. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos que Jesus é a ascensão aos céus, Jesus volta para a destra de Deus. Mas quando Jesus volta para a destra de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus não vai deixar a sua igreja órfã, Jesus vai deixar o ajudador. A Bíblia Sagrada vai dizer então que quando Jesus volta para a destra do Pai, a Bíblia diz que Jesus vai mandar o Espírito Santo. Capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os irmãos estavam reunidos naquele lugar em unidade, unânime, orando, buscando a presença de Deus, quando de repente a Bíblia vai dizer que veio do alto céu um som veemente e impetuoso, encheu aquele recinto, e diz a Bíblia que os irmãos começaram a falar em línguas como que de fogo. A igreja foi batizada pelo Espírito Santo, a igreja foi cheia, a igreja ficou abarrotada, transbordante da presença do nosso ajudador, da presença tão somente
do Espírito Consolador. A Bíblia Sagrada vai dizer então que o capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, logo depois ali do enchimento de poder da igreja ser cheia e batizada pelo Espírito Santo, a inauguração física da igreja aqui na terra, a Bíblia diz que os irmãos andavam perseverando unanimemente em jejum, oração, partindo o pão. A igreja que no início, irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho nessa noite, passou por a perseguição, mas quanto mais perseguiam a igreja, a Bíblia vai dizer, mais pessoas vinham para a igreja, mais pessoas eram alcançadas, e o Espírito Santo convencia, e os irmãos iam se juntar com a igreja primitiva. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós começamos a entender, irmão, que o livro de Atos é um livro usado por Deus para mostrar homens e mulheres cheias desse Espírito Santo e que fizeram a diferença aqui na terra. Quando nós chegamos no capítulo 9, capítulo tema desse congresso, escolhidos para impactar as nações, o capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos é um dos principais momentos da igreja física aqui na terra, porque tão somente vai haver a conversão de um homem que assolava a igreja, de um homem que amava matar cristão, de um homem que perseguia os crentes daquela época, chamado Saulo. Saulo tão somente perseguia os cristãos, Saulo matava os irmãos daquela época. O capítulo 9 vai trazer para nós aqui neste momento, neste dia chamado hoje, a conversão de Paulo, nascido na cidade de Tarso da Cilícia, que tinha cidadania romana, líder tão somente ali, guerreiro, lutador, soldado, mas que matava a igreja, matava os cristãos e perseguia tão somente os cristãos daquela época. É justamente no capítulo 9, quando ele vai então somente ali pegar, juntamente com a sua liderança, cartas para ir para Damasco, para quando chegar na igreja em Damasco e encontrar alguns do caminho, ou seja, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, estavam cheios do Espírito Santo. Então somente Paulo estava indo para ali para prender, trazer preso, açoitar, machucar e também matar os cristãos. É logo nesse momento, quando Paulo está com seu coração cheio de maldade, que a Bíblia Sagrada no capítulo 9, versículo 4 de Atos dos Apóstolos vai dizer que enquanto Saulo estava indo ali, ele cai por terra e escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta vem: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ei, meu irmão, Saulo tem um encontro com o Senhor no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E quando nós entendemos desse encontro maravilhoso, a Bíblia diz que quando ele cai em terra, ele fica cego. Quando ele fica cego, os seus ajudantes vão ali com ele na cidade de Damasco. O Senhor já tinha preparado um homem por nome Ananias, que ia orar por Saulo naquela época, naquele dia. E diz a Bíblia que ele vai ali para a cidade de Damasco, e quando Ananias é anunciado por Deus dizendo: ei, Ananias, é você que vai orar por Saulo, é você que vai orar e ele vai restabelecer a sua visão. Então somente Ananias olha para o Senhor e diz: mas Senhor, esse não é quem assola a igreja, esse não é quem persegue a igreja, estava indo até para Damasco para matar, prender os cristãos. Mas a Bíblia vai dizer que Deus olha ali para Ananias e diz: olha, vai, porque este Saulo para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. Sabe o que é isso, irmão? Deus, eles escolhe os improváveis dessa vida para transformar em cristão, para pregar o evangelho e vidas serão alcançadas pelo poder de Deus. Escolhidos para impactar as nações.
Escolha é algo que a gente seleciona. Escolha é algo que a gente separa. O que Deus está dizendo aqui nesse versículo, capítulo 9, versículo 15, é que Paulo tão somente era o instrumento escolhido, selecionado, separado, para levar a palavra para os gentios. Gentios eram todos aqueles que não faziam parte do Israel de Deus, todas as nações que estavam longe da presença do Senhor. Então Deus separa, seleciona, escolhe Saulo para ser o porta-voz dele no meio dessas nações. E em pleno século 21, no ano de 2025, no dia 20 deste mês, Deus está aqui também dizendo através do seu Espírito Santo que Deus ainda está levantando homens e mulheres para pregar o seu evangelho, para fazer o seu ID, para tão somente levar a palavra de salvação para a vida dos necessitados. Escolhidos para impactar as nações. Eu trago nessa noite alguns exemplos de homens da Bíblia Sagrada que tiveram a sua vida marcada por anunciar o evangelho, e pessoas, nações, cidades e povos foram alcançadas. O que falar da Bíblia Sagrada, irmão? Capítulo 1 do livro de Jonas. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus fala para Jonas dizendo: ei Jonas, te levanta, te desperta, se dispõe e vai à cidade de Nínive e prega a minha palavra naquela cidade. Leva tão somente anunciando que ela tão somente, se não se curvar, se não voltar para a minha presença, ela vai ser destruída. A Bíblia diz que Deus levanta Jonas como porta-voz escolhido para levar na nação de Nínive a presença do Senhor. Mas diz a Bíblia que Jonas, primeiramente, ele se levanta para fugir da presença de Deus. Ele diz que se levanta, mas em vez de ir para Nínive, Jonas pega um barco para Tarsis e começa a fugir da chamada de Deus, da escolha de Deus, da seleção de Deus sobre a sua vida. E aqui eu já abro um parêntese nessa noite. Se você está aqui, meu irmão e minha irmã, e algum dia Deus já falou através de sonho, de revelação, ou de um pregador, ou do seu pastor, dizendo que Deus te levantou para pregar o evangelho, anunciar o reino e o ano aceitável do Senhor, e aí isso ainda não se cumpriu na tua vida, eu te digo uma coisa nessa noite: espera mais um pouco, continua comendo Bíblia, se consagrando, e Deus vai cumprir essa promessa sobre a tua vida. Jonas está fugindo. A Bíblia diz que ele paga uma passagem no barco, no navio, e começa a fugir da chamada do Senhor. A Bíblia diz que de repente Jonas desce para o porão do navio e vai dormir. O sono da negligência, o sono tão somente ali, irmão, que ele está fugindo da presença, do chamado e da escolha de Deus para impactar a cidade de Nínive. A Bíblia diz que o próprio Senhor dos altos céus manda para aquele mar ali um temporal, um vento forte, que de repente, irmão, o barco começa a ser assolado. O mestre do navio fica ali perturbado, começa a mandar jogar as bagagens em água no oceano. Mas de repente a Bíblia diz que ele encontra Jonas dormindo. Acorda Jonas dizendo: ei, acorda, te desperta, vamos buscar aqui uma resposta. Pergunta ao teu Deus, clama ao teu Deus, o que é que está acontecendo? O navio vai afundar. Sabe o que é isso? Todos aqueles que fogem da presença de Deus, todos aqueles que têm uma chamada para evangelizar, para pregar, para impactar as nações, cidade, bairros, ou até rua, ou até mesmo a sua casa, tem que abraçar essa chamada. Sabe por quê? Porque senão a coisa vai ficar estreita, como ficou com Jonas. A Bíblia diz que Jonas então é lançado ao mar. Quando Jonas é lançado ao mar, Deus prepara um grande peixe, engole Jonas. A tempestade, o temporal passou, e começa a anunciar a palavra do Senhor. Toda aquela população daquela cidade foi alcançada pela pregação de Jonas. 125 mil pessoas mais ou menos, que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda, necessitados da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Quando Jonas se dispôs a impactar aquela nação, a Bíblia diz que toda a cidade se voltou para a presença do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Quem se dispõe a pregar o evangelho para impactar as nações. Eu também parei no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, irmão. A história de uma menina anônima. A Bíblia diz que um comandante do exército da Síria chamado Naamã, que tão somente assolava as nações daquela época,
volta, vai para a cidade de Jerusalém, invade Jerusalém, mata uma parte do povo, leva outra parte cativa. Dentro dessas partes cativas, dessas pessoas que foram levadas para serem escravizadas, ele leva uma menina que não tem nome, menina anônima. A Bíblia não diz o nome dessa menina, a Bíblia não diz a família desta menina, só diz que ela é de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, é do povo de Deus. Mas por que a Bíblia diz isso, irmão? Não fala o nome dela, nem diz a posição dela. Sabe por quê? Porque o que importa para a gente impactar as nações não é eu ter título de pastor, evangelista ou presbítero, mas é ter um coração disponível a ser usado por Deus, meu irmão. Eu posso ser o zelador da igreja, limpa a igreja, varra a igreja, os bancos, mas Deus pode me usar como usa qualquer pregador nessa face da terra. Essa menina anônima, capítulo 5 de 2 Reis, a Bíblia Sagrada diz que Naamã volta da guerra, vai tirar a sua roupa, e a Bíblia diz que Naamã está cometido de uma doença incurável chamada lepra. A lepra naquela época fazia tão somente a pessoa cair um pedaço do seu corpo. A lepra tão somente ali ia consumindo o ser humano, e a pessoa ia morrendo aos poucos. A Bíblia diz que aquela menina olha a situação de Naamã e diz para a mulher de Naamã: ah, se o meu senhor Naamã estivesse lá em Samaria, aonde está o profeta Eliseu, ele seria curado dessa enfermidade incurável. A Bíblia Sagrada diz que Naamã escuta, dá crédito àquela menina anônima, vai para o rei e diz: ei rei, a menina que é empregada da minha casa, que é lá de Jerusalém, a terra do Senhor, ela disse tão somente que se eu estivesse lá em Samaria onde está o profeta Eliseu, eu seria curado. O rei prepara cartas para Naamã. Naamã sai da sua cidade ali na Síria e vai para Jerusalém. Naamã não vê distância, Naamã não vê obstáculo, ele quer ter a cura dele. Naamã parte para tão somente Samaria. Chegando em Samaria, ele tão somente é direcionado à casa do profeta Eliseu, mas o profeta Eliseu não sai para atender Naamã. O profeta manda o seu auxiliar, o seu ajudador, e diz o seguinte para ele, diz assim para Naamã: Naamã, se você for para o Rio Jordão e descer 7 vezes, Deus vai te curar dessa tua enfermidade. A Bíblia diz que Naamã, capítulo 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, então desceu e mergulhou Naamã 7 vezes no Rio Jordão, e quando ele volta da última, ele volta com a pele como se fosse de uma criança. Naamã tão somente é curado, sarado da sua debilidade, devido tão somente que uma menina anônima do Senhor falou do Senhor, falou do poder de Deus. Sabe o que é isso? Quem é escolhido para impactar as nações, aproveita qualquer oportunidade, anuncia Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus sara. O médico pode até dizer que esse câncer não tem jeito, que essa debilidade não tem aí solução, mas para Deus tem, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o médico por excelência na nossa história. Escolhidos para impactar as nações, a menina anônima anunciou, falou, pregou, Naamã foi sarado. Nessa noite você está sendo despertado, você está sendo despertada a falar de Jesus para aquela pessoa que está dentro da tua casa enferma, para o teu vizinho, para o teu amigo de trabalho, para o teu amigo de colégio, faculdade, e eles serem alcançados pela graça e a cura e a restauração do Senhor. Escolhidos para impactar as nações. O que falar da Bíblia Sagrada, irmão? Capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia Sagrada vai dizer que depois que a igreja foi cheia do Espírito Santo, transbordante ali da graça, do poder e da unção e da presença do Senhor, a Bíblia diz que se levanta um homem por nome Pedro, porque vê a igreja ali cheia, falando em línguas como fosse de fogo, e aqueles homens começam a dizer, eles estão embriagados. Então Pedro vai começar ali um sermão dizendo: varões judeus e todos
os habitantes aqui de Jerusalém, atentai e tenham conhecimento das minhas palavras. Estes homens aqui não estão embriagados, esses homens estão apenas cumprindo o que o profeta Joel falou, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens teriam visões, sonhos, e os velhos sonharão. Nos meus servos e minhas servas, Pedro começa aqui a citar o livro de Joel capítulo 2, sobre o revestimento de poder da igreja, e a Bíblia diz que ele vai dissertando, ele vai falando, e de repente, irmão, as pessoas perguntam: aí apóstolo Pedro, o que é que eu tenho que fazer? Aí Pedro vai anunciar uma palavra forte, que a igreja nós temos todos os dias que pregar. Pedro diz assim para aquela multidão: olha, vocês precisam se arrepender dos vossos pecados e ser batizados no Espírito Santo. A Bíblia diz, quando Pedro está anunciando, mais ou menos 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Sabe o que é isso? Aonde tem a anunciação da palavra, aonde tem um escolhido para impactar as nações, Deus, ele vai preparar você, ele vai nos preparar para que nesses momentos nós possamos ter palavra de sabedoria, palavra de poder, palavra de transformação. E assim como ele fez com Pedro, aonde 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, através de você e de mim, Deus vai nos capacitar, e vidas vão ser alcançadas, vidas vão ser impactadas, porque Deus, ele tem uma urgência tão grande nesses últimos dias da sua volta para essa terra, para que pessoas o conheçam e não vão ali habitar no inferno. Escolhidos para impactar as nações. O que falar de um homem chamado Filipe, irmãos? Capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Filipe está pregando em Samaria. Samaria está sendo impactada, alcançada. Toda Samaria ali é alcançada pela palavra, a ministração do Senhor. Filipe ali é um pregador exímio. Filipe é um pregador ali detalhista. A Bíblia Sagrada vai dizer que um certo Simão, mágico adivinho, escuta tão somente Filipe pregando, e diz a Bíblia que ele abandona toda feitiçaria, abraça a fé, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A primeira vida impactada no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, Deus usando Filipe, é Simão, mágico adivinhão. Mas quando chega no capítulo 8, versículo de número 26, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que lá veio ele e o eunuco etíope, então somente ali que era da cidade de Candace, ele tinha um alto cargo na sua cidade, na sua rainha, era um homem influente. A Bíblia diz que ele vem voltando ali na sua carruagem, lendo a passagem lá do profeta Isaías. A Bíblia diz que o Espírito Santo olha para Filipe e diz: Filipe, acompanha aquele carro, corre atrás daquele carro, ali tem uma alma ali para ser alcançada. A Bíblia diz ali que aquela terra é uma terra seca, deserta. Muitos pregadores não querem pregar onde não tem holofote, muitos pregadores não querem pregar onde só tem 2, 3, 4, 5 pessoas. Mas a Bíblia diz que lá vai Filipe naquela cidade deserta, naquele caminho desértico, acompanha aquela carruagem, chega para o etíope eunuco e diz: olha, tu entende o que tu lê? Ele diz: olha, como eu vou entender se não tem quem me explique? Nessa noite aqui eu tenho uma resposta. Igreja Palavra Viva, aqui na comunidade, tão somente aqui do Abel, existe uma igreja que prega a palavra de verdade. Essa igreja aqui é a palavra viva, e nessa noite, como Filipe, nós vamos ser cheios do poder, da intrepidez e da coragem do Espírito Santo para pregar o evangelho nessa terra. Ele explica a passagem. A passagem era sobre a morte de Jesus ali, a vinda de Jesus para a terra e a morte.
E a Bíblia diz que aquele eunuco olha para ele e diz: olha, o que me impede de ser batizado? Eles param o carro, vê uma água ali, então somente Filipe batiza aquele etíope eunuco. Sabe o que é isso? Aonde tem um escolhido para impactar essas nações, Deus vai preparar ocasiões, Deus vai preparar situações para que eu e você possamos anunciar o reino de Deus e vidas seriam alcançadas e impactadas para o poder do nome de um Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, escolhidos tão somente aqui nessa terra para impactar as nações. Entenda e compreenda que existe o chamado de Deus, e o chamado é universal. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia não diz: olha, pastor fulano, pregador ciclano, auxiliar A, auxiliar B, diabo. Não, a Bíblia diz em Marcos 16:15: ide por todo mundo. É um chamado universal, imperativo, intransferível para cada um de nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, de anunciar, de pregar e de vidas serem alcançadas pelo poder de Deus. Por gentileza, a igreja de pé, irmãos. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto me importa de sofrer pelo meu nome. Quando Deus escolhe, seleciona, separa Saulo, Deus já prepara dizendo: olha, ele vai saber quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus já estava anunciando para Paulo o seguinte: eu vou te chamar, eu vou te capacitar, mas vai ter momentos da caminhada que vão ser difíceis. Tem momentos da caminhada que vão ter dedos apontados, que vão ter levantes contra a tua vida, mas tu se segura, porque eu estou contigo, Saulo. Nessa noite, Deus, através desse congresso, escolhidos para impactar as nações, Ele quer te chamar para um particular, Ele quer te chamar para uma consciência missionária da necessidade que nós temos de anunciar Cristo e vidas serem alcançadas. Escolhidos para impactar nações. Estamos vivendo iminente uma guerra lá, Irã e Israel, que pode explodir em todos os países do mundo. Pode haver uma grande terceira guerra. Tudo está se cumprindo, e a Bíblia Sagrada sempre dizendo, sempre alertando: tem uma vida de jejum, tem uma vida de oração, tem uma vida de consagração, separação. Vem para a presença do Senhor, e eu vou te encher, te capacitar, eu vou te ajudar, vou colocar palavras na tua boca. Vidas vão ser preparadas, e você vai ser um instrumento, como Paulo foi nas mãos de Deus, para ganhar este bairro para o Senhor. A pracinha do Abel, o grande Pirambu, tão somente a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará, o país chamado Brasil, outras nações. Basta eu e você estarmos com o coração aberto, os ouvidos espirituais arregalados, para quando a gente ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: eu te escolhi para você impactar as nações aqui na terra, a gente tem a capacidade de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus nessa noite está chamando você e eu para uma intimidade na presença dele, para ter a responsabilidade e o compromisso de fazer missões. E o Padonai vai preparar um louvor agora. E quando eles vão louvar este louvor, você vai fechar os seus olhos e você vai fazer uma retrospectiva na sua vida. Você vai se lembrar sobre o exemplo de Jonas. Ganhou uma cidade toda, da menina anônima que conseguiu ali a cura de Naamã, de Filipe, que levou ali tão somente aquele etíope eunuco, aquele mágico, a liberdade. E também a Pedro, que pregando alcançou 3.000 pessoas. Deus nessa noite quer fazer com você o que fez com ele, mas é necessário você abraçar a chamada, correr para a presença, e Deus vai te capacitar, porque estamos escolhidos, uma escolhida para impactar as nações aqui na terra. Grupo Adonai louvando nessa noite. Grupo Adonai está com oportunidade. E você nessa noite que está aí na sua casa, está aí nesta rua, na sua calçada, você tem a oportunidade nessa noite de correr até aqui, entregar sua vida a Jesus, ter uma vida transformada, impactada pelo poder de Deus e viver em
glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Som.